Obrigado, irmãos. Graça e paz, irmãos. Todas as vezes que eu venho aqui na frente, dá a sensação de que eu estou ouvindo aquela voz de Deus, quando ele disse a Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Realmente, por quê, irmão? Deus usou tamanha expressão para com seu servo Moisés: tire a sandália dos seus pés. É assim que você, é assim que eu, que todos nós devemos nos prostrar na presença do Senhor. Por quê? Tire a sandália dos seus pés. Porque nós estamos face a face com a tremenda e aterradora majestade de Deus. Embora você não possa ver Deus com seus olhos naturais, mas você percebe que Deus está nesse ambiente. Podemos perceber isso claramente. Por isso é que temos que caminhar com humildade, caminhar com cautela, diante de um Deus que é 3 vezes santo. Isso deve nos causar temor e tremor. Por isso que mais tarde Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pôde dizer que ele estava diante daqueles irmãos com temor e tremor. É isso que a majestade de Deus provoca nas nossas limitações. Somos completamente, irmãos, incapacitados de estarmos na presença do Senhor nessa manhã. Mas, como disse o apóstolo Paulo, nós somos o que somos pela graça. É tão somente pela graça que nós estamos aqui nessa manhã. Não há nenhum recurso em nós, irmãos. Nada temos para oferecer ao Senhor. Como diz a letra de um hino de um irmão, Augusto Toflei: nada trago em minhas mãos, somente a tua cruz a minha alma abraça. Nu, busco o veste de ti, mísero, busca a tua graça. É isso, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para que possamos orar, entregar essa segunda parte da palavra ao Senhor e suplicar, o socorro do Espírito de Cristo nessa manhã, para que possamos falar daquele que é 3 vezes santo. Amém? Ó Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o Senhor nos chamou à sua eterna glória. Somos gratos a Ti por estarmos na Tua presença nessa manhã. Por isso te pedimos, segundo as riquezas da Sua graça, que o Senhor socorra-nos nas nossas limitações nessa manhã, que todo o nosso ser seja purificado com o sangue do Cordeiro Eterno, e que possamos expressar Cristo de acordo com a sabedoria do Teu Espírito Santo. Te pedimos a Ti, ó Espírito Santo da verdade, nos guia toda a verdade nessa manhã. Como o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos, que o Espírito Santo, quando Ele viesse, Ele iria nos guiar toda a verdade. Graças a Ti Ele já veio, Senhor. E por isso te pedimos que o Espírito Santo venha nos guiar a toda a verdade, que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, sejam plenamente iluminados, para que juntos possamos, Senhor, expressar a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor inefável do Senhor, que excede todo entendimento. Amém. Irmãos, nós ouvimos nosso irmão nessa manhã ler o grande e glorioso capítulo 2 de Efésios. É um capítulo pelo qual nós vamos começar a nossa leitura, a nossa meditação. Mas antes, eu gostaria de ler o que está registrado no capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo. Para que nós também possamos, ao ler um versículo tão sublime como este, possamos ter uma noção no nosso espírito de quem de fato estamos nessa manhã adorando, de quem de fato nós buscamos, de quem de fato nós vivemos, existimos e nos movemos. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Não, perdão, 3. Já falamos do versículo 5, vamos ler o versículo 13. Do capítulo 3, versículo 13 de Êxodo. E disse Deus a Moisés, e disse Moisés a Deus, irmãos: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o teu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Que expressão, irmão, sobre modo profunda e elevada. Aqui nossas mentes falham quando ficamos face a face com um versículo de excelente grandeza. Deus está dizendo a Moisés, eu sou o que sou. Você já parou para pensar o significado
dessas palavras, eu sou o que sou. Aí você para pensar e pergunta a si mesmo, quem é Deus? Permita-lhe citar uma expressão que o próprio Jesus disse à mulher samaritana no poço lá de Jacó. Deus é Espírito. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é o Deus de toda graça. Deus é um Deus que se ira também, porque a sua ira é santa, a sua ira é contra todo tipo de pecado. Deus é um Deus 3 vezes santo. Deus é um Deus, eu sou o que sou. Um Deus que é existente por si e por si mesmo, que não necessita absolutamente da ajuda de ninguém. É um Deus que não tem limite nenhum ao seu poder. Um Deus que disse, haja luz, houve luz. Um Deus que disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e ele o fez. O Salmo diz que tudo que Deus intencionou fazer, isso ele o fez. Esse eu sou o que sou. Nós podemos falar sobre essas coisas, irmãos, mas não podemos saber o que significa, o significado exato dessas palavras. Está além da capacidade humana, tanto sua como minha. Devido às nossas limitações, às nossas fraquezas, devido a nós ser o que nós somos. Por isso, Jesus, de maneira tão sublime, ele pôde dizer, ninguém conhece o Pai. Ninguém pode conhecer a Deus, irmãos, plenamente. Porque Deus, ele é o que é, Deus é invisível. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, diz que Deus habita naquela luz que é inacessível. Ninguém tem acesso. Ninguém pode ter acesso a Deus. E Deus disse a Moisés, quando Moisés orou, em Gênesis 33, versículo 18, Moisés disse, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. E Deus disse a Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Mas o que Deus a ele deixou Moisés sem esperança, não. Mas Deus disse, eu vou me esconder atrás da rocha. Vou te ocultar dentro da fenda da rocha. E quando eu passar, você me verá pelas costas. É dessa maneira que nós podemos ver a Deus, irmãos. Pelas costas, pela encarnação. É dessa maneira tão somente. Nosso irmão leu, vamos para a nossa leitura de Efésios 2. Efésios capítulo 2. Confesso aos irmãos que quando eu meditava sobre esse assunto, ainda antes de vir aqui na frente, eu tive dúvida por qual versículo deveria começar. Se era o versículo 1 ou o versículo 3, quando trata da ira de Deus, quando diz que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Fiquei na dúvida também se nós meditaríamos sobre o versículo 5, nesse tão glorioso mais, que diz aqui, mais Deus que é riquíssimo em misericórdia. Mas eu senti pela graça do Senhor, graças a Ele, de nós meditarmos no versículo 7, desse grande e glorioso capítulo. O versículo 1 diz assim, começa dessa maneira, e Ele vos deu vida, ou Ele vos vivificou. Quando foi isso, irmãos, que Deus nos deu essa vida que está em seu Filho Jesus Cristo? Para que Deus pudesse revelar para nós as abundantes riquezas da sua graça. Ele tinha, na verdade, que tratar desse grande e terrível problema da nossa morte espiritual. Ele vos deu vida. Sem isso, nós não poderíamos chegar à presença de Deus. Não poderíamos ter relacionamento com esse eu sou o que sou. Esse Deus que disse a Moisés, não se chegue para cá, tire a sandália dos teus pés. Porque nós estávamos mortos, foi necessário Deus tratar dessa situação terrível, dessa situação crítica. Sem a vida de Deus, ninguém pode chegar até Deus. Sem a vida de Deus, ninguém pode desfrutar e usufruir plenamente a vida abundante que Jesus disse, eu vim para que vós tenha vida. E essa vida é o próprio Jesus Cristo. Então foi necessário que Deus tratasse dessa situação a qual todos nós, irmãos, nos encontrávamos. Nós estávamos mortos e vos deu vida. Sem isso, não há esperança para ninguém. Olha a situação do mundo de hoje. Olha a sua volta. As pessoas aparentemente estão vivas, mas se você olhar fundo para o principal sentido da vida do homem, que não tem sentido nenhum, eles apenas respiram. Porque estão mortos espiritualmente. Era o que aconteceria conosco se Deus em Cristo não tivesse misericórdia de nós, nos tivesse deixado naquele estado vil, desesperador, que nós nos encontrávamos. Vamos prosseguir. Estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora nas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos todos nós, por natureza, filhos da ira. Todos nós, sem exceção, filhos da ira. Era o que seríamos ainda, irmão, se Deus não tivesse nos socorrido. Se esse grande eu sou que sou não tivesse descido na pessoa do seu Filho para nos dar vida. Foi necessário que Deus tratasse dessa situação, porque nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, porque estávamos mortos. Então ele precisa que algo fora dele viesse até ele. Precisávamos da vida divina entrar no nosso espírito. Foi necessário que Deus viesse e soprasse sobre nós a sua vida. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito, com ele, só os redimidos, só aqueles que nasceram do alto, só aqueles que nasceram de novo, é que pode dizer, na verdade, que são filhos de Deus, porque Jesus diz, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O novo nascimento não é algo feito pelo homem, irmão, não é uma obra do homem. Eu posso pregar o evangelho, você pode pregar o evangelho para o pecador, mas você não pode produzir vida na vida do pecador, essa é uma obra do Espírito Santo. Mas devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho. Porque o Evangelho de Deus, irmãos, ele não começa com o homem. Ele não começa com a sua, nem com a minha necessidade. Se você ler Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer, o Evangelho de Deus, acerca de seu Filho, que veio da descendência de Davi. Segundo a carne, observe que da descendência de Davi é a segunda carne, por causa da encarnação. Mas declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é de Deus. Foi Deus que pregou o Evangelho. O Evangelho é acerca das misericórdias de Deus, das abundantes, sublimes riquezas da sua graça. Vejamos o versículo 7 que diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que Deus pudesse fazer isso por nós, foi necessário Ele tratar, primeiro, com a situação que nós nos encontrávamos. Nós estávamos mortos. Para que Ele pudesse nos revelar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça. Você, quando lê um versículo como esse, irmãos, ele fica face a face com um versículo tão extraordinário como esse, e que vou repetir novamente, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, em sua bondade para conosco. Talvez, se fosse eu, você escrevesse um versículo tão precioso como esse, poderíamos finalizar aqui, como eu vou repetir, para que vocês possam entender. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, em sua bondade para conosco. Mas o apóstolo Paulo não, irmão. Ele tem que dizer, ele é necessário dizer. Ele diz, em Cristo Jesus. Por quê? Porque não há evangelho sem Cristo, não há salvação sem Cristo, não há reconciliação com Deus sem Cristo. Não poderíamos ser ressuscitados sem a vida de Cristo. Por isso é que Paulo está dizendo, em Cristo. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que Paulo, irmãos, ele fala de Cristo 15 vezes. 15 vezes ele cita esse nome tão precioso, tão magnífico para ele e para nós. 15 vezes ele cita o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, conhece, irmãos, as nossas iniquidades, sabe como nós tendemos muitos a esquecer desse nome tão glorioso, sem qual ninguém pode ter livre acesso a Deus. Por isso é que ele repete várias vezes, 15 vezes só no capítulo 1. Quando você ler, comece a contar e você verá. 15 vezes, em Cristo Jesus. Porque todos os propósitos misericordiosos que Deus intencionou fazer para você antes da fundação do mundo, Ele o fez em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, porque a nossa redenção, irmão, era um plano eterno no coração de Deus. Você pode ver que Deus nos elegeu em seu Filho antes da fundação do mundo, para que pudesse mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Como assim? Em sua bondade para conosco. Intermédio de quem? Cristo Jesus. Aí eu paro para você e faço uma pergunta respeitosa. Para que Deus pudesse revelar para nós as abundantes riquezas da sua graça, em sua abundante graça para conosco em Cristo Jesus, isso não foi de nenhum custo para Deus.
Foi simplesmente Deus chegar e nos abençoar com todas as riquezas espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não custou nenhum preço para Deus, não houve nenhum alto valor que Deus teve que pagar para que essa realidade pudesse se tornar nossa. Quando você lê o capítulo 53 de Isaías, o que você vê? Tem um versículo extraordinário que diz: ao Senhor agradou Moelo. Quem pode decifrar as profundezas dessas palavras? A Deus agradou Moelo, seu filho. Aí você diz, mas Deus não sofreu com isso? Agradar Moelo, se sentir-se agradável, se sentir prazer de ver seu filho sendo moído como um grão de trigo, como nosso Senhor próprio pôde dizer em João capítulo 2, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Não foi de nenhum valor para Deus. Porque a palavra do profeta Isaías pôde dizer, e Deus agradou Moelo. Não, irmão, que isso agradasse a Deus, não que isso Deus ficasse rindo com o sofrimento de seu filho, porque esse era o único meio, dentro das profundezas insondáveis da sabedoria infinita de Deus, era o único meio para que você e eu pudéssemos ser reconciliados, para que nós pudéssemos desfrutar da vida quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Essa era a única maneira de Deus nos reconciliar com Ele. Era ao Senhor se sentir agradado por si mesmo. Ao Senhor agradou Moelo, porque era a única pessoa que poderia cumprir plenamente as exigências da santa lei de Deus, porque nós éramos filhos da ira. E por sermos filhos da ira, todos nós, irmãos, estávamos debaixo da santa ira de Deus. E o único que poderia pagar o preço pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões, era exatamente esse eu sou que se encarnou. Ao Senhor agradou Moelo. Permita-me lhe fazer uma pergunta respeitosa. Quando você olha pelos olhos da fé, não pelos seus olhos naturais, aquele bebê deitado em uma manjedoura em Belém, quem é aquele bebê? Retroceda a eternidade, irmãos, passada e futura. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é aquele que não poderia ser visto a olho nu. Ele é aquele que apareceu a Moisés no meio da sarça ardente, aquele anjo da aliança. Quando você olha para aquele bebê deitado na manjedoura, completamente indefeso, quem é ele? Ele é a expressão exata do ser do Pai. É dessa maneira que Deus se revela, por meio daquele que é a sua imagem perfeita. E graças a Deus pela encarnação, irmãos. Quando você lê os últimos versículos de Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo pode dizer o seguinte, em profundo louvor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essas insondáveis riquezas da sua graça é algo tão profundo, tão indizível, que nós não podemos, irmãos, com as nossas mentes falhas, alcançar o pico mais elevado dessas palavras. Porque aqui estamos entrar no coração de Deus, no mistério de Deus, das abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo. Não há evangelho sem Cristo. Há muitos hoje em dia, lamentavelmente, que pensam, irmãos, que pode se chegar à presença de Deus sem Cristo. Acham que pode ser abençoados por Deus sem Cristo. Acham que pode receber perdão dos seus pecados sem Cristo. Acha que pode receber resposta das suas orações sem Cristo. Há muitas e muitas religiões no mundo que falam de Deus, mas o nome de Cristo para eles não é importante, não é suficiente, porque eles estão cegos pelo príncipe desse mundo. Porque o próprio Senhor pode dizer, eu sou o caminho. E Deus, irmão, só nos abençoa dessa única maneira. A maneira de Deus é em Cristo. Não podemos usufruir de nenhum benefícios na vida cristã separado de Cristo e da sua essência. Se você ler primeiro, 2 Coríntios 2, versículo 2, Paulo disse, nada desejeis saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Porque a cruz de Cristo, ela revela para você e para mim o presente gracioso do perdão de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua ternura, da sua bondade e das insondáveis riquezas da sua graça para conosco, mediante esse Cristo crucificado. Porque por meio da cruz de Cristo, irmão, que nós somos salvos
deste mundo perverso, dos desejos da nossa carne e do nosso grande e terrível inimigo, o diabo. Você quer conhecer o amor de Deus nas profundezas insondáveis? Olhe para aquela cruz. Porque é na cruz de Cristo que você vai ver, irmão, o amor de Deus resplandecendo para com você na face de Jesus Cristo em mais elevado esplendor. Isaías, profetizando acerca de Cristo, no capítulo 53, versículo 2, ele diz o seguinte: que o nosso Senhor viria como uma raiz de uma terra seca, na qual não havia nem beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos para que o desejássemos. E é dessa maneira, irmãos, aí está a profundeza insondável da sabedoria de Deus. É dessa maneira que a revelação da glória de Deus se expressa no seu mais elevado esplendor, na sua mais nobre e gloriosa beleza. É dessa maneira, irmãos. Como é que a revelação da glória de Deus se revela? Em glória resplandecente aos olhos humanos? Não, irmão. Onde não havia nem beleza alguma, nem formosura. Os homens olhavam para ele com os olhos naturais, não havia nenhuma beleza para que os desejássemos. Mas me permita ler o Salmo 45, versículo 2. Já a gente volta para Isaías. Salmo 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Aí você pode olhar e dizer, mas irmão, você acabou de ler, que diz que nós olhávamos para o Senhor, na sua natureza humana não havia nele nem beleza, nem formosura para que nós o desejássemos. E aqui está dizendo que o nosso Senhor é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Como pode ser isso? Se você olhar o versículo 14 do capítulo 1 de João, como acabamos de citar Gênesis, Êxodo, quando Deus disse que ninguém poderia ver a sua glória, o apóstolo João pode dizer, nós vimos, olhando para ele, nós vimos o que? A sua glória. Mas você que está em Cristo, você pode, irmãos, ver a beleza do Senhor, resplandecendo em grande esplendor, e dizer, de fato, ele veio na semelhança da nossa carne, do nosso espírito, da nossa alma, mas ele era o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Para que pudéssemos, irmãos, usufruir da beleza do Senhor. Para que o resplendor da glória de Deus, que resplandece na face de Jesus Cristo, pudesse resplandecer na nossa. Para que pudéssemos ter a beleza do Senhor. Você olha com seus olhos naturais, então nenhuma beleza você vê para que o deseje. Mas quando nós olhamos com nossos olhos iluminados, nós vemos que ele é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. A formosura do Senhor é algo indizível. Há uma profecia maravilhosa no capítulo 33 de Isaías, que diz que nossos olhos veriam o rei na sua formosura. E a glória de Deus, irmão, se resplandece no Evangelho, através de Cristo. Para quê? Para que nós possamos ser co-participantes dessa beleza e dessa natureza divina. Que possamos contemplá-lo, adorá-lo e amá-lo. Quando você contempla aquela manjedoura, o que você vê? Você vê Deus deitado ali. Você vai dizer, mas irmãos, como pode ser Deus? Ali é um bebê, é um menino completamente indefeso. Mas é Deus, irmãos, manifestado na carne. É o grande mistério da piedade, conforme nós lemos em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Por isso que nós temos uma tão grande salvação, porque esse mistério da piedade é tão grande que nós não podemos descrever a grandeza e a glória, porque se trata da manifestação, da revelação do Filho amado de Deus, que desceu até onde nós estávamos. Quando você olha para aquela manjedoura em Belém e vê aquele bebê completamente indefeso, quem é ele? Ele é o eterno e sempre eterno Filho de Deus. É aquele que é sem princípio e sem fim. Aquele bebê, irmão, deitado na manjedoura, não é outra pessoa senão o Criador do universo. Se você ler o capítulo 9, versículo 58 de Lucas, nosso Senhor pode dizer aos seus discípulos que as raposas têm os seus covis, né?
As aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aí você lê o último versículo de João, capítulo 7, eu não sei se é o versículo 53, mas é o último versículo, que quando Jesus estava dirigindo o seu precioso sermão, João escrevendo diz que todas as pessoas foram para a sua casa. Mas Jesus foi para onde, irmãos? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque ele não tinha um lar chamado de seu, para chamar de seu. Ele não tinha uma casa, uma cama quente para reclinar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir. Aquele que criou todas as coisas não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Por quê? Para que você e eu pudéssemos nos aconchegar no seu seio. Aquele que era rico se fez pobre para que, através da sua pobreza, pudesse nos enriquecer dele mesmo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça para que você, no seu momento de tristeza e de angústia, tivesse onde reclinar a sua cabeça no seio do nosso Senhor, como fez João. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Que possamos inclinar a nossa cabeça em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nos deu tudo. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça para que Ele pudesse dizer, em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais vos teria dito, vou-vos preparar-vos um lugar, porque Ele se despojou de todas as coisas. Se você pudesse perguntar ao apóstolo Paulo, se é que eu posso dar essa expressão, como ele descreveria a encarnação, provavelmente, irmãos, ele mandaria você ler Filipenses capítulo 2. Aquele que, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Permita-lhe dizer que ele não se esvaziou da sua deidade, ele jamais poderia deixar aquilo que ele sempre foi, Deus. O que ele se esvaziou, que eu posso estar dizendo, é o seguinte: dos sinais, das insígnias da sua glória eterna. Ele que era Espírito se fez carne. Ele que é um Deus que não tem princípio nem fim, entrou no tempo. Ele que era imortal se fez mortal por nós. Ele se despiu da sua imortalidade. Momentaneamente ele se fez um pouco menor do que os anjos, para que pudesse provar a morte por você e por mim. E hoje ele está coroado de glória e de honra. Isso já é algo, irmão, das insondáveis riquezas da sua graça. Isso é a sua bondade para conosco. Nós não temos como descrever. Então foi necessário que o Senhor tratasse da nossa morte espiritual. Ele vos vivificou, ou Ele vos deu vida, como estão algumas versões. Foi necessário tratar disso. Então por isso que Ele veio e assumiu a nossa natureza humana. Porque Ele, como era Deus, antes da encarnação, Ele não poderia morrer por nós. Foi necessário a encarnação. Foi necessário que Ele viesse, assumisse a nossa natureza, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Para que Ele pudesse tirar a nossa mortalidade, a nossa morte espiritual e nos dar a sua vida. Primeira Reis 8, versículo 27. Depois voltamos para Efésios. 1 Reis 8, 27. Depois a gente vai ler Lucas 2, versículo 7. Primeira Reis 27 diz o seguinte: mas de fato, habitaria Deus na terra? Veja que pergunta extraordinária de Salomão. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te pode conter. Quando Deus dá essa revelação de seu filho a Salomão, ele fica espantado, fica assombrado, fica admirado, ele faz essa pergunta. Eis, Senhor, que até o céu do céu não te pode conter, como o Senhor pode vir habitar na terra? Quando Deus nos revela algo de si mesmo, irmãos, é assim que nós ficamos, perplexos, assombrados, completamente terrorizados por causa das nossas limitações. Você se lembra quando o anjo apareceu a Maria e disse a ela que ela iria dar luz a um bebê? O que foi que ela disse? Mas eis que eu sou uma moça virgem. Como pode ser isso? Não sou casada. Ela ficou espantada com essa expressão. Observe o que aconteceu com Sara, quando os anjos apareceram a Abraão e disseram que dos seus lombos iria nascer
um herdeiro da promessa. E Sara ficou assustada. Abraão começou a dizer: "Isso que eu já sou de quase 100 anos, a minha esposa é avançada de idade, como pode ser isso? Como pode ser? Ela já tem quase 90 anos, eu quase 100 anos, nosso ser já está completamente amortecido. Como pode ser?" Essas coisas não deixam espantados, irmãos. Está além da nossa capacidade. O que é isso? Senão as abundantes riquezas da sua graça. É a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, porque tudo está em Cristo. Vou tornar a repetir: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que até os céus, até o céu dos céus não te pode conter. Lucas 2, versículo 7. 2,7, veremos o que esse médico amado escreve, irmãos. E Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou em uma faixa e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para ele. E Maria deu à luz a seu filho primogênito, e o enfaixou e o deitou numa manjedoura. Veja a pergunta de Salomão: porventura haveria Deus morar na terra? Aí você olha para essa manjedoura, um Deus cujo céu não poderia contê-lo, confinado num espaço completamente curto, em uma manjedoura, em extrema pobreza. O que é isso? É as abundantes riquezas da sua graça. É a sua bondade, irmãos, para com você e para comigo. Um Deus que até o céu do céu não poderia contê-lo, agora nós podemos contemplar aquela manjedoura e ver-o ali deitado, completamente indefeso. Mas quem é ele? Ex-encarnado. Mas quem? Deus. Isaías, escrevendo, mas no versículo 7 do capítulo 9, ele diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas o que é que ele diz? Quem é esse menino? O próprio Isaías, no mesmo versículo, ele diz que ele é Deus forte. O mesmo Deus que ele teve aquela visão, que não poderia nem o céu dos céus contê-lo, você vê deitado em uma faixa, enrolado, colocado em uma manjedoura. Aquele que não poderia ser visto a olho nu, mas você vê aquela criança completamente indefesa, necessitado, como qualquer outra criança, de cuidados especiais. Aí você vê aquele que trovejava nos céus, chorando, um Deus que não sente fome, sentindo fome, sede, frio, coceira. Mas ali está Deus, irmão, na carne. O que é isso? É o mistério da piedade. É a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Se Ele não viesse morrer pelos nossos pecados, nós ainda estaríamos, irmão, nessa desesperador estado, mortos em nossos delitos e pecado, como filhos da ira. Paulo está dizendo que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. O que ele quer dizer com isso? Por nascimento. Não é porque nós nascemos que nós nos tornamos pecadores. Todos nós nascemos pecadores, filhos da ira como os demais. Todas as pessoas que não nasceram de novo, eles são filhos da ira, porque ele está debaixo da ira de Deus. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, ela é santa. Então, a ira de Deus, ela é contrária a tudo aquilo que é contrário à sua santidade, à sua natureza. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um tesouro em nós mesmos, em nossos vasos de barro, que é o Espírito Santo. Nós agora podemos contemplar e adorar e amar aquele que vive para sempre. Segundo 1 Timóteo 6,16, para a gente finalizar. 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a que algum homem jamais viu, nem é capaz de vê-lo. A ele seja a honra e o poder eternamente. Amém. Ao único que possui a imortalidade, habita na luz inacessível, a que homem algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo. A imortalidade de Cristo, irmão, a imortalidade de Deus, é a sua própria duração.
habita em luz inacessível, ao que ninguém jamais viu, nem é capaz de vê-lo. Ninguém poderia ver a Deus e viver. Mas aqui está esse grande e glorioso Deus, irmão. Acessível a você e acessível a mim. Isso é o quê? Nas abundantes riquezas da sua graça. Não é aquele glorioso hino de louvor que Paulo, como eu acabei de citar, é a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Nós não podemos sondar essas coisas, porque é insondáveis. É o mistério de Deus, é o mistério que estava oculto, mas é o mistério que já nos foi revelado. Em parte conhecemos, em parte nós profetizamos, é um mistério. A nossa mente não tem como computar tudo isso, é insondável. As insondáveis riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós temos que atribuir a Ele, irmão, todo louvor, toda honra, por tudo que Ele fez por nós, por tudo. Quando lemos uma epístola como essa, irmãos, aqui nós somos convidados, irmãos, pelo Espírito Santo a entrar e contemplar os gloriosos tesouros das insondáveis excelências de Cristo. Quantas coisas gloriosas disponíveis para nós no Evangelho. Nós temos a redenção pelo seu sangue, os perdão do nosso pecado, segundo a riqueza da sua graça. Se nós soubéssemos, irmãos, como nós somos retratados nessa epístola, como isso faria grande diferença nas nossas vidas. Como Deus nos ama, como Deus nos comprou em seu Filho. Veja o versículo 17, 18 e 19 do capítulo 1 de Efésios. Que diferença isso faria nas nossas vidas? Muitas vezes lemos expressões tão preciosas como essas, muitas vezes nós não nos damos nenhuma atenção, mas há algo das insondáveis riquezas da sua graça para nós. Com a suprema grandeza do seu poder, versículo 17, irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Ele ora, irmão, pedindo 3 coisas para você e para mim. Ele diz aqui, para que possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento, esse é o versículo 18. Qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos, versículo 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quanta diferença isso faria nas nossas vidas, irmãos, se nós nos apossássemos a fundo nessas verdades. Se nós nos apossássemos daquilo que Deus em Cristo fez por nós, segundo as riquezas da sua graça. Como a nossa vida seria diferente? Como amaríamos mais o nosso Senhor? Como nós desfrutaríamos mais das riquezas insondáveis de Cristo? Como nós deixaríamos de ser mendigos espirituais? Porque muitas vezes nós nos lemos dessas verdades com nossos olhos iluminados. Aqui em uma das mensagens aqui dessa Bíblia, diz o seguinte, eu acho muito interessante, faz uma pergunta ao irmão, qual é o principal objetivo do homem? Aí ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas e desfrutá-lo para sempre. Que coisa preciosa. Amar a Deus sobre todas as coisas e desfrutá-lo para sempre. Há tantas riquezas insondáveis de Cristo disponíveis para nós na Escritura. Elas são insondáveis, irmãos. Por isso que nós não podemos sondar em nós mesmos. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Por isso é que precisamos ter revelação divina. Porque sem isso nós não podemos contemplar. E nem enxergar a altura, a largura, o comprimento e a profundidade de um amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu vou ler aqui com os irmãos a letra de um hino de um irmão francês, que viveu no século XVII, ele diz o seguinte, Jesus, Tu és o gozo de corações que amam, Tu fonte de vida, Tu luz do mundo, Tu é a melhor alegria que nós nos volvemos, Tu, verdade imutável,
permanece firme. Tu salva aqueles que te invocam. És bom para aqueles que te buscam. Para aqueles que te acham, tu és tudo em todos. Nós a ti provamos, ó pão que dá vida. Anelamos-nos alimentar mais e mais de ti. Bebemos de ti, ó limpa fonte de manancial. Satisfazemos-nos em ti, ó Deus. Satisfazemos em ti a sede da nossa alma. Nosso espírito fadigado anela por ti. Onde quer que nos leve a vida, somos felizes ao vermos teu afável sorriso. Bendito quando a nossa fé se apega a ti. Jesus fica sempre conosco. Faz todos os nossos momentos calmos e brilhantes. Manda embora, Senhor, a noite fria do pecado e derrama sobre nós a tua santa luz. Há uma letra de um hino também de Charles Wesley, irmão de John Wesley, que diz o seguinte: glória ao Rei que nasceu, suave misericórdia e doce harmonia, Deus e os pecadores reconciliados. Porque não havia outro meio, irmão, de Deus nos reconciliar, senão enviando o seu Filho a este mundo tenebroso. Deus e os pecadores reconciliados. Essa é a nossa maior necessidade. Conhecermos mais e mais a Deus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue revelando mais e mais de Cristo para você, que você possa desfrutar de todas as coisas excelentes que estão em Cristo Jesus, para a honra, louvor e glória de Deus. Não para você se gloriar, mas que você possa conhecer mais e mais o seu amado, que você possa desfrutar mais e mais desse eu sou o que eu sou, que tem vida independente, que não necessita da ajuda de ninguém, que é seu maior tesouro, essa única provisão, e que sem Ele, nem você, nem eu, não somos absolutamente nada. Amém? Vamos orar. Deus, nós te damos graças por essa manhã, e te pedimos que o Senhor continue nos envolvendo no seu amor, que possamos ser cheios de toda a plenitude de Cristo, e que dia após dia o Senhor possa se revelar para nós, que o Senhor continue nos apacentando em ti mesmo, Senhor, porque só tu és o pastor e o bispo das nossas almas. Amém? Irmãos, que o Senhor continue conduzindo mais e mais nele. Amém? Deus